esta Santa Missa, nesta quarta-feira. Vemos um grande número de pessoas conhecidas que aqui estão todas as quartas-feiras, mas também há pessoas que estão nos visitando. A estas pessoas sejam sempre bem-vindos. A Basílica os acolhe de braços abertos. Apenas para explicar a dinâmica, hoje o Padre Marcos fará um pouquinho diferente. O nosso passeio do Santíssimo será logo após a comunhão eucarística. Comungaremos, então o Padre retorna ao altar e então sairá com o Santíssimo Sacramento que irá ao seu encontro para que você possa fazer o seu encontro pessoal. Amém? A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nesta noite do Evangelho de Mateus ressoa em nossos corações com uma força impressionante. Nós que buscamos uma experiência profunda com o Senhor, estamos aqui hoje reunidos nesta missa com oração por cura e libertação. No Evangelho, Jesus envia os discípulos com uma missão clara: proclamai que o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, de graças deveis dar. A primeira instrução aqui é fundamental que Jesus nos dá. Proclamai que o reino dos céus está próximo. Meus irmãos, o reino dos céus não é um lugar distante, não é uma promessa para nós em algo do futuro. O reino de Deus, ele começa e se faz presente aqui, agora, hoje, em nosso meio, quando a pessoa de Jesus Cristo se manifesta para nós. E como que Jesus se manifesta? Através do amor, da justiça, da paz, curando as pessoas, dando força diante das dificuldades e das provações que a vida nos impõe. Por isso, Ele se manifesta aqui e agora. Quando o Senhor nos convida a proclamar, Ele nos chama a testemunhar com nossa vida, não apenas com palavras, mas com testemunho, com ação, com comportamento. Assim nós agimos também em nome de Cristo, transformando realidades e restaurando vidas. Muitas vezes as pessoas vêm ao nosso encontro e o único evangelho que ela vai ver é o seu sorriso e o seu comportamento. Ela não está preparada para ouvir a palavra de Deus porque ela está tão sofrida, tão magoada, tão machucada. Então a única presença de Cristo que ela vai ver vai ser o seu olhar, o seu sorriso. E às vezes nós não estamos dispostos a proclamar o Evangelho desta forma, sorrindo e acolhendo aquele que vem ao nosso encontro. Quando nós estendemos a mão a alguém, quando nós perdoamos aquela pessoa que nos ofendeu, quando nós buscamos a reconciliação, quando nós lutamos contra a injustiça, nós estamos proclamando que o reino de Deus está próximo. Porque é assim que Ele quer que nós vivamos. Proclamando o Evangelho com as nossas atitudes e ações. Socorrendo aqueles que precisam de socorro com a nossa ajuda, que é a ajuda dEle através de nós, que somos seus instrumentos. Quantos de nós ficamos achando que Deus nos abandonou em nossas dores e aflições, e ficamos achando desculpa para dizer que não temos condições de sair desta situação? O Espírito Santo não vai bater e invadir o coração de ninguém. Primeiro nós temos que dar o primeiro passo de abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo então possa agir ali. Logo depois Jesus diz, na sua lista poderosa de ação que Ele nos passa hoje: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios.
Veja, Jesus não manda só anunciar o Evangelho, Ele manda também ter ação. Vá e faça em meu nome. Jesus confiou aos seus discípulos e hoje confia a outros discípulos o poder de manifestar o seu poder e a sua misericórdia através de sinais e de prodígios. Curar doentes. Quantas enfermidades que afligem os nossos corações. Mas elas são apenas enfermidades físicas? Não. É a depressão, é o desespero, é a sensação de abandono, são traumas, são ansiedades, são mágoas profundas que nós temos em nossa vida. E Jesus diz que Ele se importa com a nossa condição e Ele diz que os seus discípulos podem então curar os doentes. E Ele convida que nós abramos o nosso coração para que Ele possa então curar. Vocês acreditam que Jesus pode curar porque estão aqui hoje, numa missa com oração de cura e libertação. Nossos sentimentos estão tão saturados, diante de uma sociedade com tanta agitação, com tanta exigência, com tanta meta que precisa ser cumprida, com tanto resultado que precisa ser apresentado de maneira mecânica, nós não temos mais tempo de parar, olhar nos olhos de uma pessoa, ouvi-la, sorrir para ela, conversar. Porque a sociedade que está adoecendo acha que isso é perda de tempo, isso não dá lucro, isso não traz retorno. Nós curamos as pessoas apenas ouvindo. Nós curamos as pessoas abraçando. Nós curamos as pessoas sorrindo para elas. Mas muitas vezes, então, estamos ocupados demais, ou quando nós procuramos alguém que possa sorrir para nós, a pessoa está ocupada demais. E nós continuamos com o nosso sofrimento. Depois Jesus diz: ressuscitem os mortos. Mas não é só da maneira física ressuscitar. É ressuscitar a esperança, a alegria, a fé daquele que o coração está morrendo por falta de amor e de carinho. Quantos aqui em nosso meio estão vivendo com o coração morrendo, sem esperança, sem sonho, sem perspectiva? Nós somos convidados a ressuscitar esses corações. Ressuscitar a alegria de um coração é olhar para ele também com gratidão. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Se hoje, ao anoitecer este dia, você chegou em casa, dormiu, amanhã o Senhor disser assim para você: eu vou te conceder no dia de hoje somente aquilo que você me agradeceu no dia de ontem que você recebeu. Tudo que você me agradeceu ontem de graça e bênção, hoje te será concedido, mas é só isso. Eu te pergunto, você tem coisa suficiente para viver amanhã? Você agradeceu no dia de hoje todas as graças e bênçãos que Deus te oferece? Você pode dizer: ah, padre, mas eu estou passando por tantos problemas. Vamos mudar o foco. Você tem casa, você tem família, você tem alimento, você tem filhos. Quantas e quantas graças e bênçãos você tem no seu dia a dia? E você agradece a Deus por tudo de bom que tem? Ou só fica focado naquilo que não tem? Ai, Senhor, eu queria um carro importado daquele que parece uma nave intergaláctica. E não agradece porque tem o seu carro que te leva e que te traz todos os dias. Eu gostaria de morar numa cobertura em Camboriú, olhando o mar todos os dias. Mas eu não agradeço a casa que o Senhor me concedeu.
Eu gostaria de comer em tantos restaurantes chiques, com aqueles pratos finos, mas não agradeço o alimento que a providência me concede. Eu quero. Mas agradece. É uma forma também de tocar o coração de Deus. Gratidão move o coração de Deus para aquilo que você precisa chamar atenção. Se você quer chamar a atenção de Deus, seja grato por aquilo que você tem. Deus vai olhar para você. Somos chamados a purificar os leprosos. A lepra naquele tempo de Jesus era aquela doença que marginalizava as pessoas, ninguém podia nem chegar perto. Mas e hoje? Quais são as lepras do nosso tempo? O preconceito, a falta de perdão, a indiferença, a ignorância, a ingratidão. Essas são as lepras do tempo atual. E nós somos convidados então a purificar estas coisas. Nós somos convidados a ser agente transformador aonde estamos inseridos. Tem pessoas que chegam assim, dizem para o padre: ai padre, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Ela é insuportável para mim. Quando você não perdoa alguém, é um exemplo bem simples. É a mesma coisa que você pegar uma mochila, colocar nas costas e ir juntando essas pedras grandes, esses paralelepípedos, e jogando dentro da mochila para você carregar. A pessoa que te ofendeu, que você tem mágoa, que você não quer perdoar, anda bela e formosa por aí. E você vai carregando os pesos das mágoas que estão no teu coração na mochila. E não satisfeito, você se magoa mais ainda e vai andando e vai catando mais umas pedras e vai jogando para dentro. Chega uma hora que você não suporta mais. A pessoa que você não quer perdoar vai viver bem, feliz, contente, nem querendo saber aonde você anda. E você sofrendo, carregando um monte de pedras nas costas. Não oferecer perdão e andar com o coração magoado é a mesma coisa que tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Quem está adoecendo o seu coração é você. Como diria o padre Wander, bobinho. É você quem sofre. Então não fica com a lepra no seu coração, carregando mágoa, não concedendo perdão, ressentimento, amargura. Não precisa disso. Nós somos cristãos, o amor de Deus nos tocou. Nós somos capazes de purificar isso, de neutralizar isso em nossa vida. É tão triste quando você chega para uma pessoa e diz assim, bom dia, e a pessoa está com aquela cara azeda, amargurada. Só se for para você. Não é ruim? Tem pessoas que você chega e pergunta, bom dia, tudo bem? Ai, se eu te contar como é que está a minha vida. Não. Você pode até não estar bem naquele dia. Mas se alguém pergunta para você, fala, bom dia, tudo bem? Tudo bem, com a graça de Deus e ainda vai ficar melhor. Porque o que nós falamos tem força. Nós proclamamos coisas para a nossa vida. Se todas as vezes que te perguntarem se você está bem, você diz que não, a tendência é ficar cada vez pior. Essas são as lepras que nós precisamos aprender a neutralizar. Pode estar triste, às vezes, deu uma topada de manhã, levantou, bateu o pé, tá bom, é graça de Deus. Às vezes é para te lembrar que você tem pé, graças a Deus. Se não tivesse pé, não batia. Nós, seres humanos, e isso eu falo incluindo a todos, nós gostamos de tragédia, nós gostamos do negativo.
Se você chegar para alguém e for contar uma coisa boa, a pessoa não te dá atenção. Mas se você for contar uma tragédia, fazem um círculo em volta de você. Porque tragédia dá ibope. Gente, é mudar a chave. É virar a chave. É olhar as coisas boas. É ter a alegria do cristão. É irradiar a alegria às pessoas que chegam até você. Jesus nunca disse, e eu não canso de repetir isso nas minhas homilias, Jesus nunca disse nesta palavra em lugar nenhum, e eu desafio a qualquer um de vocês pegar a palavra e dizer para mim aonde está escrito que quem seguisse Jesus não teria problema. Ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a minha cruz é cumprir com aquilo que é preciso cumprir. Ah, mas eu tenho que levantar às 5 da manhã para trabalhar. Graças a Deus tem trabalho. O padre é ótimo para dar resposta boa para tudo. Você vai trazer coisa ruim, eu sempre vou achar uma coisa boa. Nós precisamos viver assim. Sorria mais. Quem quer emagrecer sorrindo gasta mais caloria do que ficar com a cara fechada. Então vamos emagrecer feliz. Entendem? Nós precisamos da leveza. O mundo já está tão sofrido, já está tão dolorido. A sociedade já está tão doente, tão hostil. As pessoas não querem mais saber de sorrir, não tem tempo para nada, não querem se amar, não querem mais se cumprimentar. Vamos trazer leveza. Veja, e Jesus vai concluindo quando ele diz assim, o que recebestes de graça, dai de graça. Nós costumamos a querer fazer mercantilização de tudo que é relacionado a Deus. Você olha para o outro e fala assim, aquele ali não merece o amor de Deus. Ainda faz aquela cara bem de azedo, né? Aquele ali, ó, não merece. Vem cá, você é dono do poder e da misericórdia? Você sabe quem é que Deus pode amar ou não? Deus ama todo mundo. Não queira ser o centro do mundo e dizer Deus deve amar somente a mim e mais ninguém. Deus ama e tem amor para todo mundo. E quanto mais ama, mais vai amar. E assim também é o seu coração. Quanto mais você ama, mais amor você tem para dar. Ninguém é capaz de amar o outro se não se ama primeiro. E como eu me amo primeiro, reconhecendo o amor de Deus por mim. Se tudo isso que o padre já disse até agora não é capaz de libertar o seu coração, daí eu vou desistindo. Jesus nos orienta a buscar a verdadeira riqueza que está nos bens que não são do mundo. E aqui eu gosto de falar sempre também assim. Então o padre quer dizer que se a gente tem uma vida confortável na busca de bens é errado? Não, de maneira nenhuma. Mas nós não podemos colocar o nosso coração nestas coisas do mundo. O nosso coração tem que estar em Deus. Quando nós buscamos a Deus, o seu reino, a sua misericórdia, todo o mais virá em abundância. Quando as pessoas dizem a minha vida não está dando certo, é porque está buscando no lugar errado. Esquece de Deus e corre atrás do Deus dinheiro e reclama que Deus não o abençoa. Em nenhum momento, nunca vocês vão me ouvir dizer que você não pode ter uma vida confortável, tranquila. Deve, porque isso é bênção de Deus. É graça. Mas o teu coração não deve estar ancorado ali. O teu coração deve estar ancorado em Deus. Se nós somos fiéis a Deus e aos seus ensinamentos, aos seus princípios, a tranquilidade, a estabilidade de vida virá por consequência, como prêmio. Precisamos entregar o nosso coração para Deus. Permitir que a alegria de Deus haja em nossa vida. Aquele dia que você levanta que não está tão bem, sorria. Agradeça a Deus porque levantou. Quantos
gostariam de estar de pé, mesmo com uma dorzinha de cabeça? Ah, mas eu vou sair de casa, hoje está frio, está chovendo. Quantos gostariam de sair da cama do hospital e ir para fora trabalhar na chuva? Tudo isso que o Padre está dizendo para você é para olhar para o que há de positivo em sua vida, as graças e as bênçãos que Deus te concede. Para concluir, queridos irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, com oração de cura e libertação, nós somos convidados a abrir o nosso coração para a ação do Espírito Santo, que vai nos capacitar a viver o amor de Deus em plenitude. Jesus não é apenas um mestre que ensina, Ele nos dá a condição de realizar. Jesus nos dá a condição de ter a ação e trabalhar as coisas a favor de sua obra e ser por ela amparado. Permitamos que a palavra de hoje penetre em nossos corações e que nós saiamos desta igreja com o poder de sair sorrindo e evangelizando as pessoas com o nosso sorriso, com o nosso amor, com o coração livre, liberto das amarras, de amargura, de ressentimento, de ódio. Pega tudo isso que tem de lixo no seu coração, de sentimento ruim, coloca sobre este altar. Jesus é especialista em acabar com isso. E aonde você tirar um sentimento ruim, Jesus repõe com o seu amor. Basta que você tenha coragem. Que nós possamos, daqui a alguns instantes, quando Jesus passar em nosso meio, renovar o nosso compromisso de discípulos, renovar o nosso amor por Ele e permitir que Ele nos ame, para que assim nós possamos transbordar amor e alegria. Não tenha medo, se entregue às coisas de Deus, o mais Ele faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo e o que Ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixas todas as coisas só por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. permita que o Senhor caminhe com você e no final da caminhada você será feliz. Aplauda o Senhor. Creio em Deus